Bom, pessoal, é um prazer estar aqui falando falando de novo de um velho assunto, né? Então, isso demonstra que as pragas são recorrentes. Então, apesar de a gente ter achado no passado que essa praga desapareceu, elas nos surpreendem e causam um imenso dano, né? Tá ok? Então, nós vamos buscar um pouquinho da história, como foi feito pelo professor Maurício e professor Parra, para a gente estar buscando uma solução. Vou dizer para vocês aqui, eu não trouxe a solução do problema, mas eu gostaria de trazer os pontos chaves para a gente discutir, para a gente melhorar esse nosso manejo, tá ok? Quando a gente fala em danos, não sei se vocês fazerem uma retrospectiva da vida de vocês vão lembrar do passado e saber quando que ocorrem os danos de furão. Aí eu pegando as informações que tive, as informações dos colegas que nos procuraram, quando a gente está falando em danos, é mais ou menos esse esquema que eu via que estava ocorrendo. Um primeiro pico aqui nas precoces, grande, e um lá no final, um outro pico menor. Isso aí é pico de danos. Por quê? Quando a gente está falando de população de bicho furão, nossa, quase que eu falo psilídeo, viu? Acho que população do bicho furão, vocês veem aqui, ó. Praticamente todo ano nós temos o bicho furão. Por que a gente coleta tanto bicho furão? Tá, aqui você vê, são 3 áreas diferentes. Aqui nós temos um pico, mais ou menos, sempre nós temos esse pico aqui, um picozinho, uma população nesse mês aqui, que causa esses danos, tá? E muitas vezes nós temos aí altas populações em outros períodos e não ocorre danos. Aí é só ver os dados do professor Parra para você entender. Embora o adulto esteja ali na área durante todo o tempo, os danos vão ser específicos em alguns momentos. Aí está relacionado com condições climáticas, tá? Mas aí, o que está acontecendo de diferente nesses 2 anos? 2 últimos anos, 3 últimos anos? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Então, ele está ali, o que está ocorrendo? Antecipação. Quando eu comecei a pensar sobre isso, pensei, mas por que esse pico de abril está antecipando? Alguma coisa está acontecendo. Porque o ano passado, vocês viram que em dezembro, janeiro, já ocorria danos, vocês estavam controlando o bicho furão. O que está acontecendo? Mas será que é só antecipação? Eu olhando esse dado aí, esse gráficozinho subjetivo que eu coloquei, comecei a pensar também, mas será que esse pico aí não está também prevalecendo e aumentando os danos, e nós temos maiores populações em novembro, dezembro e janeiro? Então, esse tipo de coisa a gente tem que entender para a gente fazer um bom manejo. O que está ocorrendo? O que está diferente? O que está levando a isso? Levando ao controle de uma praga no momento que a gente não controlava. Então, entender isso é primordial. Então, o que está relacionado a isso? Eu comecei a pensar, o que tem? Clima. O professor Parra acredita que seja clima? Temperatura, umidade? Será que é manutenção de frutos não colhidos? Talvez não seja uma verdade. Alongamento do período de colheita, pode ser outro fator. Aí pode ser a questão também desse impacto já dessa maciça aplicação de inseticidas que a gente está fazendo. Então, são uma série, eu não acredito que seja um fator só, mas uma somatória de fatores. Então, essa somatória dos fatores está levando a uma modificação do comportamento de pragas. Então, nós estamos controlando no momento que nós não controlávamos. Nós temos danos, como o Juliano falou,
Danos maiores esse ano, o que causa mais dano de queda de fruta é o bicho-furão, algo está acontecendo. Então nós temos que fazer algo para mudar isso. Bom, esses dados aqui de biologia já foi muito bem abordado. Só gostaria de chamar a atenção que, obviamente, nós temos todo o ciclo aí do bicho-furão. Então nós temos aí o adulto de vida livre, voando, acasalando e fazendo todo o seu trabalho. Nós temos uma fase de ovo. Obviamente, esse ovo é externo, como o professor Parra falou. Existe um período em que, após a eclosão, essa larva fica também de vida livre, antes de penetrar no fruto, causar os seus danos, sai desse fruto, vai para o solo e empupa no solo. Então, nós temos aí os ciclos as fases do ciclo de vida desse inseto ocorrem em lugares diferentes. Talvez isso seja uma dificuldade da gente controlar o bicho-furão, tá? Então, se a gente pensar na questão de cada um desses indivíduos, ele tem lá vamos dizer assim, o seu papel, sua atuação, quase que seu dever lá no pomar. Se a gente pensar no adulto, qual a responsabilidade dele? É principalmente dispersão, que é a fase que vai sair de um pomar para o outro, de um talhão para o outro, de uma propriedade para o outro, vai sair de uma mata onde ele está num período que não tenha frutos disponíveis para sair para dentro do pomar. Tá? Os ovos depositados no período, quer dizer, na superfície do fruto, e também, como o professor Parra falou, ele vai ser depositado num período que é favorável ao desenvolvimento tanto dele como principalmente dos adultos. Então você vê, em muito período do ano as condições não são favoráveis, como umidade, por isso nós não temos infestação. Então, embora no meio do ano seja um período que tenhamos população, nós não temos danos. Por que não temos danos? Porque a umidade está afetando o adulto, na longevidade do adulto e também no número de ovos depositados. Então, só vai haver esse depósito do ovo, a colocação dos ovos nos períodos favoráveis. A larva que é o grande problema para nós, né? Esse que causa danos, que causa danos. E tem uma característica importante, né? É tipo uma broca, ocorre no interior dos frutos. E que produto atinge esse alvo? Nenhum. Ok? E a fase aí vamos dizer, intermediária, é a pupa que ocorre no solo após saltar do fruto. Como o professor Maurício falou, 70% do fruto do chão não tem mais o adulto. Então, a larva, não tem mais a larva, desculpa, no adulto não tem mesmo. Não tem mais a larva porque ele já saltou antes do fruto cair e já está no solo. Tá ok? Então você vê qual o papel de cada uma dessas fases aí. Se você pensar no adulto, o alvo adulto, ele é fácil de controlar com piretróides e organofosforados. O adulto é difícil de controlar? Não. Não é difícil de controlar. Ovos, até o momento, pelos meus conhecimentos, que também não são muitos, não existe nenhum produto ovicida. Aliás, nunca vi ninguém testar isso. Tá? Então, também, mesmo depois de uma pulverização do inseticida, a lagartinha pode eclodir desse ovo. Esse indivíduo aqui dentro do fruto, tá? Obviamente, como o professor Parra falou, ele ocorre tanto nos verdes como nos maduros, mas o que ele prefere? São os maduros, tá ok? E essa é a fase no solo. Então, nós estamos também uma fase aqui que a gente precisa entender, que é a fase de trânsito. A lagarta tem um período de trânsito de 2 a 4 horas,
que também é um alvo que pode ser controlado. Então, se a gente pensar em alvo de controle, os dois mais suscetíveis aí de controle é o quê? O adulto e essa larva em trânsito. São as fases mais vulneráveis do ciclo de vida dessa praga. Mas então por que a gente não controla tão bem? Porque é difícil acertar esses momentos. Então por isso a gente precisa dessa tecnologia que o Maurício explicou muito bem, do feromônio, para quê? Para a gente começar a predizer momentos que esses indivíduos estão ocorrendo. Tá? Então, talvez esse é um alvo que a gente possa predizer muito mais fácil. Isso aqui precisamos um pouquinho mais de tecnologia, precisamos conhecer biologia, né, professor Paulo? Se a gente não souber a biologia, a gente não vai conseguir atingir esse alvo aí. Que é curto, nós temos 2 a 4 horas para acertá-los. Ok? Então, do ponto de vista de fases suscetíveis do ciclo de vida, nós temos essas duas aí que pode ser usada. E a pulpa no solo? Também não. Tá? Mas existe uma corrente, alguns estudos, alguns testes sendo feitos de aplicação de inseticidas via solo, inclusive a aplicação de fungos entomopatogênicos via solo, mirando o quê? A lagarta no momento que cai, ou o adulto durante a emergência, ou até pensando na pulpa no solo. Temos que pensar o seguinte, existe tecnologia, existe inseticidas que podem ser usados no solo para controlar pragas, mas isso é mais efetivo quando a praga é uma praga de solo. Aqui nós temos que lembrar o quê? Bicho-furão é um inseto que tem uma fase do seu ciclo de vida no solo. Então isso aqui fica meio que questionável, eu coloquei aqui, ainda é necessário pesquisa. Eu acho que precisamos um pouquinho mais de pesquisa para a gente comprovar realmente que essa aplicação de inseticida, fungos via solos vai ser benéfico. Agora os nematóides, aí sim, aí eu acredito que ele vai ser uma alternativa boa, tanto para a mosca, como foi falado do doutor Adalto, também para o bicho-furão. Agora, inseticida, fica um ponto de interrogação enorme. Fungos entomopatogênicos, outra também interrogação. Não tão grande quanto o do inseticida, mas também ainda fica uma interrogação. Ok? Então, nós temos aí, na verdade, 2 fases, não 3 fases suscetíveis aí ao controle, tá? Bom, como o professor Maurício falou, e vou também enfatizar o que eu falei. Embora a gente possa controlar muito bem adulto, muito bem lagarta, qual que é a grande questão aí? É acertar esses alvos. E para pensar em acertar esse alvo, nós temos que usar a ferramenta. E uma pergunta que tem deixado aqui é quando que devemos controlar o bicho-furão? O momento. Será que devemos controlar esse bicho-furão nas primeiras migrações, aí quando atingir o nível de controle dos primeiros indivíduos que está vindo para a propriedade? Esse seria o momento correto. Como o professor Maurício falou, eu vou enfatizar depois, nesse período aí praticamente nós temos aqui o adulto. Talvez escape algum ovo, alguma coisa. Tá? Isso nós vamos só conseguir com monitoramento usando armadilha com feromônio. Então essa é uma tecnologia que dá para ser usada. Ou você prefere esperar ver os frutos atacados para depois tomar a decisão? Provavelmente essa é a pior decisão que a gente tem. Só lembrando aí da questão não vou tocar nisso, que o Maurício falou. Por que essa é a pior decisão? Porque quando nós tomamos como base a ocorrência de frutos danificados, uma que a gente tem danos. Outra que nesse momento, provavelmente a gente já tem adultos
nós tenhamos as lagartas dentro do fruto e pupa no solo. Quer dizer, se olharmos para o ambiente, nós vamos ver que em cada uma das partes nós temos um indivíduo lá presente. Seja a pupa no solo, seja a lagarta no fruto, seja no adulto. O adulto voando, acasalando. Que o professor Maurício falou, que o professor Maurício passava lá 24 horas numa gaiola lá enorme, observando o comportamento. Tem um comportamento noturno, né? Tá ok? Então, quando nós escolhemos esse método, e na maioria dos casos, nós estamos começando a controlar o bicho-furão nesse momento. Então, aquele negócio, né? Nós estamos sempre atrás do rabo. Nós estamos dando volta para tentar pegar o rabo. Ok? Então, essa é uma questão importante para a gente pensar. Outra coisa que eu gostaria também de desmistificar e tirar da cabeça de vocês, se alguém ainda pensa nisso, a primeira consulta que alguém me fez sobre isso foi lá para os idos de 2010, 2012, alguma coisa assim. 1900 bolinha não dá, né? Eu não era vivo e nem o furão existia, tá? Ok? O controle para o psilídeo é efetivo para o bicho-furão? Não, não é. Uma coisa não vai controlar a outra. O fato de eu usar, sei lá, 30, 40 ml por metro cúbico, não é isso, né, Maurício? Marcelo, que o pessoal usa para psilídeo, vai controlar bicho-furão? Não. Então não deposite, não coloque na conta do psilídeo o controle do bicho-furão, que não vai ocorrer. Ok? Então, nessa proporção aí, nesse volume de cauda, nós não vamos ter um controle efetivo, tá? Mas vamos pensar assim, se eu aplico de dia, como a maioria, o Juliano falou, aplica de dia, a maioria do pessoal, mas o furão for acasalar lá na parte alta da planta, será que ele não vai morrer com o resíduo? Até pode, mas como nós temos todo o ciclo de vida ali, vai ter emergência de alguns adultos hoje, outros amanhã, outro daqui 5 dias, outro daqui 7 dias, outro daqui 10 dias, quando você volta a aplicar. Se for 15 dias, com certeza, aos 5, 3, 5, 7, 10 dias, já não controla mais o bicho-furão. Então, ele não vai ser efetivo, mesmo que a gente pulverizou numa noite, um dia anterior, e na mesma noite saem os adultos. Esse pode ser que até controle, mas o restante não. Nós não vamos quebrar o ciclo do inseto, tá? Esses adultos abrigados no interior da planta, ele vai ser atingido pela cauda? Até pode, alguns, não todos, não vai ter uma cobertura boa a tal ponto da gente controlar esse indivíduo, né? As larvas no interior do fruto, nem pensar, né? A pupa no solo também nem pensar. Então, a questão de colocar na conta do psilídeo o controle do furão não funciona. Por isso mesmo, fazendo essas pulverizações quinzenais ou qualquer intervalo que vocês utilizam, não vai ser efetiva por controle do furão. Ele vai encontrar uma brecha como tem encontrado e vai causar danos como tem causado danos. Ok? Então, nós temos que pensar na questão de quê? Fazer um bom monitoramento, como o professor Maurício falou, aqueles momentos adequados, temos que pensar em variedades, nós temos que pensar em localização dentro da propriedade. Eu acho que vocês têm que fazer um exercício aí também, mirando a propriedade para saber onde está ocorrendo mais furão, por onde penetra o furão, onde estão as variedades tardias, as variedades precoces de meia estação. Que isso aí a gente pode pensar também em termos de dinâmica do psilídeo, olha, do bicho-furão na propriedade como um todo.
levando em consideração todos os aspectos em termos de localização e variedades. Face a isso, se a gente pensar, o que a gente tem de produtos inseticidas registrados aí? Nós temos uma série de princípios ativos, inclusive biológicos, que a gente pode usar. Então, a partir do momento que a gente consegue gerenciar essa questão da movimentação do adulto, momento de ocorrência do adulto, a gente pode usar essas diferentes ferramentas. Então, quer dizer, voltando aqui, repetindo, matar o bicho não é a grande dificuldade. A grande dificuldade acertar o inseto. Essa é a grande questão. Então, nós temos aí uma série de produtos. Não sei se esses reguladores de crescimento são todos, estão na lista ou não, só peguei alguns nomes aí para ter uma ideia. Então, nós temos vários princípios ativos diferentes que pode ser usado também em questão de rotação, tá? Porque as pessoas podem pensar, estamos tendo mais furão porque o bicho está sendo resistente. Pode ser, mas não creio que seja isso. Eu creio que seja mais acertar. O processo de aplicação de inseticida para psilídeo pode estar selecionando população resistente do furão? Até pode, mas não há evidências hoje concretas que diz que tem resistência, mas pode ter, ok? Então, não trouxe aqui para vocês uma fórmula mágica, vocês vão fazer isso, acabou a história. É aplicar o inseticida tal, acabou a história. É fazer tal coisa, acabou a história. Não é isso, é um manejo, tá ok? Outra coisa que eu coloquei aqui, né? Atrativos alimentares para adultos. Será que a gente pode usar essa tecnologia? Nós sabemos que existem atrativos para lepidópteros, para noctuídeos, para outras famílias de lepidópteros. Será que dá para usar? É outra coisa que também merece um pouco de estudo. Será que a gente pode desenvolver um atrativo alimentar específico para o furão? Então, existem várias possibilidades aí que a gente pode estar estudando e melhorando esse manejo aqui, que seria principalmente voltado ao adulto, alguns aqui, como bacilos e os reguladores, voltados especificamente para as larvas, para as lagartas, tá ok? Então, a grande mensagem que eu gostaria de deixar é basicamente isso. Como para tudo, não existe fórmulas mágicas. Para tudo, não existe receitas prontas. E pensando que nós estamos estudando com um organismo biológico, né? Que sempre tem uma surpresinha para a gente. Tá ok? Obrigado a todos.